Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Robson da Ondadura em Joinville. Tenho a alegria de receber você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você está pronto para estudar a Bíblia? Aliás, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Já estamos no capítulo 12 e aqui no YouTube da Ondadura você tem diversos outros estudos. Desde o capítulo 1 até o capítulo 12 você vai ter vários outros estudos com todas as informações e análises dos textos para que você possa se aprofundar na palavra de Deus. Toda semana eu estou aqui na segunda-feira compartilhando da palavra de Deus com o pastor Gustavo Kuipers. Mas nessa semana vocês sabem que ele foi para a plantação da nossa igreja lá em Londres, está lá com o pastor Lipão, com a Elaine, um tempo muito especial para a nossa igreja em Londres e em toda a Europa. E nesse período em que ele estiver fora, nós teremos aqui o grande Gabriel, pastor Gabi. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Privilégio estar aqui, que alegria. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Esse tema é maravilhoso, né? Já estamos aí para a terceira parte, né? Terceira etapa desse tema, né? Desde 2023. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial a gente poder continuar aquilo que, enfim, Deus está ministrando à igreja. Maravilha. Pastor Gabriel, faixa preta no jiu-jitsu. Faixa branca, branquinha. Ainda não é faixa preta? Não, tá longe. Daqui a pouco chega lá. Olha aí, ó, pessoal, grande jiu-jiteiro aqui. E é uma alegria, nós vamos compartilhar juntos da palavra de Deus. Aliás, nós estamos falando sobre Atos, né? Atos é o livro que fala sobre... Lembra desse tema aqui, ó. Atos do Espírito Santo, que são realizados através da Igreja de Jesus Cristo. Ou então, atos da Igreja de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. São frases que ajudam a entender aquilo que a igreja está realizando em Atos dos Apóstolos. Desde o derramar do Espírito que acontece em Atos, capítulo 2, onde no dia de Pentecostes a igreja é revestida com a presença do Espírito Santo, com o seu poder, e a partir disso inicia aquilo que é chamado de a era do Espírito Santo, e então a igreja começa a proclamar o Evangelho. A pregação de Pedro é um marco incrível disso, e a partir daí a igreja começa a sair de Jerusalém, chegando até a Judéia, até a Samaria. Nos primeiros capítulos de Atos você tem isso com muita clareza. E no capítulo 11 especificamente você tem a igreja chegando em Antioquia, e Antioquia se torna uma capital missionária ou uma base missionária para a implantação, para o envio de pessoas para outras igrejas, para a implantação de outras igrejas. Então você tem esse desenvolvimento da igreja de Jesus, inclusive tem uma expressão que é a igreja crescia, e essa expressão ela é repetida em vários textos de Atos, mostrando que a igreja cresce apesar das circunstâncias que estão à sua volta. Especificamente no capítulo 12, nós semana passada estudamos do versículo 1 até o 5, inclusive semana passada nós fizemos uma análise geral de Atos até o capítulo 11. Então, se você deseja ter uma introdução completa sobre Atos do capítulo 1 até o 11, estudo bíblico da semana passada, nós falamos bastante sobre isso. No capítulo 12, inicia uma nova perseguição sobre os cristãos. Agora, essa perseguição acontece através de Herodes Agripa, e ele então decide perseguir os cristãos de uma forma muito direta para conquistar o apoio dos judeus. Então você tem um líder político que está buscando apoio político, apoio da população, e para isso ele decide perseguir os cristãos. Atos 12 narra primeiramente a morte de Tiago, é o primeiro apóstolo que é morto. Depois a prisão de Pedro. Apóstolos que eram líderes, colunas da igreja, estavam então enfrentando de maneira direta essa perseguição. E a resposta da igreja a isso, no versículo 5, foi oração. A igreja
se dedicou a orar, a clamar a Deus, pedindo ao Senhor que fizesse milagres, que agisse de uma forma poderosa e sobrenatural para promover libertação do seu povo. De maneira geral, Gabi, o que você percebe ainda em Atos que chama a sua atenção? Particularmente esse último texto, ele foi maravilhoso, né? Poder perceber como diante dos desafios, né, dessa aliança política e religiosa, né, na perseguição aos discípulos, aos apóstolos ali, e ver como eles responderam diante disso, né? Até a construção do texto, né, leva a gente a refletir e a pensar que tudo que sobrou a eles foi a oração, né? Mas a oração deles fervorosa e intensa era justamente uma demonstração de confiança em Deus, né? De uma expressão de que, de fato, Deus era soberano sobre todas as circunstâncias e que, apesar dessa perseguição ter levado o apóstolo Tiago à morte, aquilo que havia para acontecer com Pedro ainda estava diante das mãos do Senhor, né? Então, é poderoso demais ver aquilo que estava se estabelecendo e criando nesse momento ali em que os apóstolos são presos, outros são mortos, enfim, toda essa perseguição acontecendo. É isso mesmo, pessoal. Todo estudo bíblico nós temos uma pergunta base, né? Uma pergunta que nos ajuda a refletir de forma direta como precisamos reagir diante das impossibilidades. Essa é a pergunta que você vai entender, ou é a pergunta que vai nortear nosso estudo bíblico de hoje para nós enxergarmos a reação que a igreja deve ter diante de situações que são impossíveis. Eu chamo a sua atenção, então, para Atos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 6 e depois vamos analisar versículo por versículo. Diz assim o texto: Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: Depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Primeiro portão automático da história, gente, tá aqui, viu? Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que, subitamente, o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quero chamar a sua atenção para o que Lucas está narrando aqui em Atos. Primeira coisa é que ele fala sobre a noite antes de Pedro ser levado a julgamento. Essa noite, ela faz referência a 6 dias depois da sua prisão, porque ele foi preso exatamente no início da festa dos pães asmos. Você percebe isso lá no versículo 3. E então você tem, depois disso, 6 dias ou 7 dias de duração dessa festa. Portanto, antes do final desses dias, ele estava ainda preso. Já durava 6 dias esse cárcere, essa prisão. E o plano que Herodes tinha era, depois da festividade, matar Pedro. E por que depois da festividade? Exatamente para manter a ideia de pureza, para manter a ideia de que era alguém que respeitava as festas judaicas e, consequentemente, tinha essa consideração com a religião. Ele não queria, no meio da festa, ter o homicídio de um prisioneiro. Então, ele estava aguardando fazer isso depois. O
propósito dele era fazer a mesma coisa com Pedro que tinha sido feito com Tiago, morto à espada, ou seja, de uma forma direta, ele seria dizimado, logo era o que eles planejavam. E é interessante que esse detalhe nos leva à compreensão de que foi aos 45 do segundo tempo. Aquela ideia de que, cara, ou é agora ou não é nunca mais. Ou é nessa noite ou não acontece de novo. O detalhe é que nesse contexto Pedro estava dormindo. Preso, acorrentado, certamente sofrendo com o frio ou com a condição das celas, que eram condições terríveis, e obviamente nos nossos dias nós já temos presídios que são terríveis. Naquela época não era diferente, pelo contrário, em muitos lugares se percebe que eram prisões piores do que nós temos nos nossos dias. Por exemplo, prisões subterrâneas, prisões que estavam escavadas em rochas. Consequentemente, o que se percebe é que a prisão, gente, não era um lugarzinho onde os direitos humanos estavam valendo para proteger Pedro ou qualquer outro preso. Não, naquela época o Império Romano simplesmente trancava numa cela e tratava de uma forma desrespeitosa, a ponto dele estar guardado por guardas ou protegido por guardas. Tinha 2 guardas à sua volta e os outros estavam do lado de fora. Por quê? Porque já existia uma fama de que os discípulos de Jesus fugiam da prisão. Isso já tinha acontecido. Já era conhecido deles na época que os discípulos de Jesus, eles fugiam. Então, esses 16 soldados estavam ali protegendo, mantendo Pedro preso, impedindo que ele fugisse da prisão. Esse era o objetivo. Porém, Atos 7 mostra, 12:7 mostra, o de repente. De repente é uma expressão maravilhosa em Atos. Um dia, leia todos os de repentes de Atos. E o que é o de repente? Repentinamente, de uma forma inesperada, do nada, de um momento para o outro, Deus, ele causou algo, ele gerou uma transformação. Houve uma intervenção de Deus de uma forma poderosa, sobrenatural. Nesse texto, nessa realidade, foi através de uma luz que brilhou na cela e um anjo do Senhor que apareceu. Nesse momento, Pedro continuou dormindo, continuou descansando. E esse dormir aqui de Pedro traz a ideia de alguém que está descansando na soberania de Deus. Pode ser que ele dormiu de tanto que ele cansou nesses dias, pode ser, mas é emblemático nós percebermos que foi necessário o anjo tocar nele para que ele se acordasse. A luz, o clarão, lembre que naquela época eles não tinham eletricidade como nós temos hoje em dia, mas a luz e o clarão que iluminou aquela cela não foi suficiente para acordar Pedro. E o anjo teve que tocar nele e dizer: depressa, levante-se. E naquela hora as correntes caíram dos seus pulsos. Ou seja, de uma forma, Deus já tirou as algemas de suas mãos. Depois o versículo 8 vai dizer, o anjo disse: vai, veste as sandálias, vista-se e calce as sandálias. Ou seja, coloque sua roupa. Entenda, não é hora de ficar aqui dentro da prisão, é hora de sair. E Pedro, obediente, vestiu a capa e seguiu a ordem que havia sido dada pelo anjo. Esse cenário inicial é interessante, né? Quando a gente vai lendo a história, a gente imagina toda ela e percebe que era um cenário de impossibilidade, de fato, né? Parece até cômico, né? Porque você vai lendo o texto, você vai se colocando na situação de Pedro, né? Não é uma simples descrição comum, né? Pedro, de fato, ele estava acorrentado, ele estava à véspera de um julgamento injusto, né? Já com plena convicção de que acabaria não muito diferente de Tiago, de Jesus ou de qualquer outro que houvesse passado pelas mãos do Império Romano ali, né? E é muito paradoxal, né? A postura de Pedro, porque mesmo diante desse cenário, ele parece estar em completo conforto, descansando,
mesmo as coisas desmoronando, o caos abatendo sobre ele, né? E o que parece que ele está, tipo assim, tranquilo, está tudo certo, né? É necessário que o anjo venha ali, intervenha, acorde ele, para que ele então se dê conta que, de fato, bom, espera lá, está acontecendo alguma coisa aqui, né? Não é um barulho comum, as coisas estão tão diferentes aqui, né? E eu fico pensando, né, o que fez Pedro, né, se sentir tão confortável em meio ao desconforto, né? Tão, sei lá, seguro, né, diante do medo, do terror que ele poderia estar sentindo, né? Lembrei muito daquele Salmo 4:8. Minha mãe tinha o costume de ler para mim antes de dormir, assim, né? Em paz eu me deito e durmo, porque só o Senhor me faz descansar em segurança, né? E parece que esse era o sentimento, né? Ou pelo menos a ideia daquilo que Pedro estava vivendo naquele momento, né? Uma completa segurança no Senhor, né? É isso aí, e coloquei até aqui com a seguinte descrição: com fé na soberania de Deus. Como que você deve reagir diante das impossibilidades? Primeira coisa, confiando que Deus, ele é soberano, deixando evidente essa confiança em Deus. E o texto continua a partir do versículo 9, dizendo que Pedro deixou a cela. E aqui eu chamo a sua atenção para algumas atitudes de Pedro. Ele vestir-se, ele levantar-se, ele calçar as sandálias, ele sair da cela, ele obedecer o que o anjo estava lhe dizendo, mostra o seguinte: mesmo que Deus faça milagres, ele nos chama a dar algumas respostas, ou caminhar como consequência desses milagres que ele está realizando. A intervenção de Deus não anula a responsabilidade do homem. E nesse sentido nós somos chamados a fazer o que é necessário ao estar diante dos nossos olhos, diante das nossas mãos. Pedro poderia viver um milagre de ser trasladado de dentro da prisão até a casa de onde estavam os discípulos orando? Sim, mas Deus quis tirá-lo da prisão de uma forma diferente. E qual foi essa forma? Versículo 9 em diante vai mostrar que ele achava que aquilo era uma visão. Bom, se ele estava dormindo, todo mundo aqui que já foi acordado de madrugada sabe, você é acordado e fica meio grogue, né? Depois, no outro dia, tu pensa até, será que foi verdade? Eu fui realmente tomar água no banheiro, eu fui no banheiro, eu realmente saí daqui ou não? Para quem tem filho, né? Será que meu filho chamou mesmo de madrugada, eu fui lá cobrir ele ou não? Enfim, de madrugada, muitas vezes a gente acorda e nem percebe que está acordado completamente, né? Você, às vezes, ainda está meio tonto, né? Não acordou direito. Pedro, ele está caminhando dessa forma, ele acha que ele está tendo uma visão. Ele acha que não era real. Afinal de contas, é surreal o que está acontecendo. É algo inexplicável fisicamente falando. Num plano natural, isso não poderia acontecer, porque você tem alguns detalhes. Por exemplo, ele consegue passar os postos da guarda e não é barrado, não é impedido. Ou seja, o anjo está dando a ele um poder de invisibilidade. A capa da invisibilidade ele está vestindo. Quem já assistiu o desenho já sabe o que eu estou falando aqui, né? E aí ele continua, quando ele chega perto do portão, e esse portão era uma tranca de segurança que existia no local onde ficavam os prisioneiros. Nesse local, ele simplesmente abre automaticamente. Gente, como o portão eletrônico que nós temos hoje em dia. Sim. E olha que interessante que você percebe Deus intervindo dessa forma e conduzindo Pedro para fora, até o momento que o anjo deixa ele, que ele já estava na rua, já estava num lugar conhecido, já estava num lugar onde ele tinha segurança, e então o anjo deixa ele, ou seja, o anjo era para ser o companheiro, o auxílio, nessa caminhada até que ele saísse e chegasse na rua, para então ele seguir adiante. E naquela hora, Pedro caiu em si. Naquela hora, Pedro, não acredito. Alguns dizem assim, né? Não acredito, é verdade mesmo que está acontecendo. Deixa eu beliscar aqui, deixa eu sentir, é verdade. Eu saí da prisão, eu estou aqui, eu estou no chão. Imagina ele beijando o chão, agarrando o poste, enfim, se alegrando. O que você percebe?
Pedro caiu em si, mas o interessante é o que ele diz. A declaração dele é muito preciosa. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer. Ele dá glória a Deus. Quem foi que o libertou? O anjo. O instrumento que Deus usou foi o anjo. Mas Pedro dá a glória a Deus, reconhecendo que o Senhor é quem é soberano na sua vida. Diante das impossibilidades, Deus pode agir de forma sobrenatural para libertar o seu povo, para proteger, para guardar, para orientar. Deus tem esse poder. É por isso que o povo dele é chamado a responder com fé. Que cenário, né, cara? Porque eu fico pensando, né? Essa não é a primeira vez que Pedro ele está preso, né, com o apóstolo e que um anjo liberta, né? Isso já aconteceu lá no capítulo 5 de Atos, lá. Mas nesse cenário é a primeira vez que um apóstolo havia morrido, né? E é engraçado porque o cenário também é pascual, né? E remonta até aquele momento em que Pedro, não muito diferente, né? Só que agora Jesus passando por aquilo tinha negado a Jesus, né? Mas agora nesse momento você percebe como a fé de Pedro ela se aflorou, né? Ela se amadureceu, né? E você percebe o quanto ele estava confiante que Deus estava à frente daquilo que ele estava fazendo, né? Como você bem falou ali, dentro das possibilidades, Pedro, vista sua capa, coloque seu chinelo, né? Coloque seu cinto, faça aquilo que está ao seu favor, né? Às suas mãos, mas aquilo que não está às suas mãos, isso cabe a mim fazer, né? Então ele leva Pedro diante, enfim, dos postos ali, abre as trancas e Pedro só cai em si, né? Que tudo aquilo aconteceu depois que ele já está fora da prisão, que ele já está, enfim, solto. É uma cena e tanto, hein? Com certeza. Até estou anotando aqui, gente, uma análise sobre isso, como uma orientação sobre como devemos reagir a essa situação, né? Confiando na graça e não em nossos méritos. Aqui você vê a graça de Deus intervindo na história de Pedro de uma forma direta. Não são as suas obras que o libertam da prisão, não é a sua força, não é o seu poder, mas é o favor de Deus sobre Pedro que possibilita essa libertação da prisão. E já nós seguimos então do versículo 12 até o versículo 15, dá uma olhadinha lá no texto que está escrito. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Aqui tem um negócio bem legal para a gente discutir depois, se era o anjo dele ou não. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes, Pedro, ele percebeu que ele estava na rua e então ele lembrou: a casa de Maria, mãe de João Marcos, a quem é atribuído o Evangelho de Marcos. Nessa casa, os cristãos se reúnem. Ele lembrou desse lugar, onde certamente eles já tinham ido muitas outras vezes. E então ele foi em direção a esse lugar. E o detalhe que o texto diz é que os cristãos estavam lá reunidos para orar. Ou seja, se passaram 6 dias, já era a noite, ou seja, eles já estavam próximos ao fim da festa e o período em que Pedro seria morto, e a igreja permanecia orando. O versículo 5 fala da oração, o versículo 12 fala sobre a permanência na oração, deixando evidente que a igreja não é chamada a orar de forma desleixada, de forma irresponsável.
Pelo contrário, essa oração ela precisa ser constante, dedicada, que envolve um esforço. Inclusive, semana passada a gente já falou sobre isso, mas a palavra aqui que envolve a oração é uma oração fervorosa, é uma oração intensa, é uma oração dedicada, que estica ao máximo. E a igreja perseverava nessa atitude. Por quê? Porque quando se tem algo precioso, quando se ama alguém de verdade, todo esforço e dedicação não é pouco, não é inútil. Pelo contrário, quando alguém ama de verdade, se esforça em orar, em servir, em ajudar, em realizar uma obra em favor dessa pessoa. Portanto, não desistir da oração é uma expressão de amor, é uma expressão de zelo por essa pessoa. E nessa hora, então, enquanto eles estão lá orando, Pedro bate a porta. A serva é quem vai atender Pedro, a serva chamada Rode ou Rode, enfim, depende de como você quiser fazer a leitura do nome dela. Não é um nome muito comum, né? Nos nossos dias a gente não utiliza, então, enfim. Mas ela reconheceu a voz, provavelmente ela perguntou, quem é? Reconheceu aquela voz e na hora ela ficou tão empolgada, tão entusiasmada que ela saiu correndo, deixou Pedro na porta, né? Ela poderia ser uma boa serva, mas ela não era muito bem educada não, porque ela simplesmente deixou a porta na cara de Pedro, né? Enfim, ela ficou empolgada a ponto de dizer, gente, Pedro está lá fora, prestem atenção, ele saiu. E a resposta da igreja, daqueles que ali estavam reunidos, orando por Pedro, é o que chama a nossa atenção. Ela está fora de si. Tá maluca. Imagina, como assim? Pedro está preso. Pedro continua algemado. É impossível ser Pedro. É irônico, né? Porque eles estão orando pela libertação de Pedro. Pedro está lá, né? E eles não... Enfim, então, diante da impossibilidade na cabeça deles de que o Senhor tenha respondido a oração e que, de fato, seja Pedro lá, né? Mais fácil apelar para um anjo, como eles fazem, né? O momento ali de tanta euforia da serva que eles acham que, de fato, ela enlouqueceu. Que ela... E a resposta daqueles irmãos, por vezes, é a nossa resposta também, onde nós acreditamos mais naquilo que é impossível do que, aliás, naquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos, do que em Deus realizar o impossível, de Deus realizar um milagre, do que Deus agir de forma sobrenatural. Acreditamos mais na impossibilidade do que no Deus a quem servimos. E aqui você vê uma fé fraca e limitada, de fato. Uma fé que não corresponde à oração que estava sendo feita, ao pedido, ao clamor que estava sendo feito diante de Deus. E aí eles declaram que deveria ser o anjo dele. Aqui, Gabi, a gente precisa explicar bem esse negócio, porque muitas pessoas leem esse texto e acham que está falando de um anjo, talvez um anjo da guarda, talvez o espírito dele. O que seria esse anjo aqui que o texto está falando, a ideia que era comum naquela época? O que você pode explicar aí para os nossos queridos telespectadores? Eles tinham esse conceito, né? Essa ideia, os judeus tinham esse conceito, essa ideia, né? De uma espécie de anjos protetores, anjos da guarda, né? Anjos pessoais, né? E não está de todo errado, porque de fato anjos são protetores, né? No caso, protegeram Pedro, libertando-o da prisão, mas não da forma como eles estavam pensando, né? Como se fosse o espírito de Pedro ali, ou uma espécie de outro Pedro, né? O formato de Pedro, que estivesse batendo a porta, que falava com o som da sua voz, e diante desse cenário não era exatamente o que, enfim, a Bíblia nos fala a respeito dos anjos, né? É isso aí. Até é interessante que no Antigo Testamento, porque anteriormente é citado como sendo o anjo do Senhor, no Antigo Testamento o anjo do Senhor ele é muito ligado a teofanias, né? Que são manifestações de Deus, da glória de Deus de maneira muito direta, ou cristofanias, enfim, aí tem uma discussão sobre
se é a pessoa do pai, do filho, enfim, é uma outra discussão aqui dentro da angelologia, que é a doutrina dos anjos. Mas o importante é que aqui não está se tratando de uma aparição do próprio Deus através dessa figura como que se fosse um anjo. Não, é de fato um dos anjos que são seres criados com um propósito estabelecido por Deus. Eles são seres individuais que têm personalidade e esses seres, eles servem os decretos e os propósitos que Deus, ele estabeleceu. Então, você tem nos anjos servos de Deus que cumprem missões. Por que nós não cremos em anjo da guarda diretamente, né? Algumas crianças até falam sobre isso. Mas tem até uma oração, né? Meu anjinho, algo nesse sentido, né? Leve sempre o bom caminho. Enfim, tem uma oração que as pessoas fazem que é relacionada ao anjo da guarda para as crianças, ensinando as crianças. Porém, nós não somos chamados a orar para anjos. Por quê? Porque eles são servos de Deus para nos servir. Não somos nós que damos ordem aos anjos, é Deus. E Deus, então, determina que eles nos sirvam. Nós não temos um anjo específico para cada um de nós, a Bíblia não ensina isso, e você tem claramente, então, uma instrução de que os anjos podem nos servir, podem ser um dos instrumentos que Deus usa para promover essa libertação ao seu povo. Portanto, o que nós entendemos? Se Deus quiser usar anjos para nos livrar, Ele usa até os nossos dias, Ele continua realizando isso para a glória dEle, segundo o seu propósito. Mas isso não quer dizer que temos anjo da guarda. Ok, pessoal? Explicado aqui o texto. Seguindo, então, versículo 16, para nós finalizarmos. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Gente, Pedro estava lá fora ainda, todo esse tempo. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Olha só que interessante. Pedro continua batendo na porta e então eles perceberam que era Pedro. E quando eles viram Pedro, eles ficaram admirados, embasbacados. Eles ficaram, uau, é ele mesmo. Ficaram assustados, aterrorizados. Simplesmente eles viveram algo incrível. Primeiro, eles tiveram um ato de incredulidade, né? Uma ação de, não pode ser ele, está fora de si, imagina, Pedro? Não é Pedro. Mas depois, quando eles viram Pedro, eles ficaram assustados. Aquilo tomou eles de forma a mover seus sentimentos, suas emoções. Eles ficaram muito emocionados, essa é a palavra que você tem que entender. Só que Pedro acalma eles e leva eles a uma análise racional disso. Olha que interessante, Pedro aqui não faz um espetáculo, não chama eles, tá vendo, gente, vocês não acreditavam que eu ia sair da prisão, olha só, eu fui liberto. Não, ele não faz show, não traz glória para si, não se exalta. Ele acalma os irmãos, leva eles a uma reflexão racional, a entender que o Senhor havia tirado ele da prisão, ou seja, trouxe clareza para ele sobre a verdade, não buscou exaltação própria. E então Pedro disse, contem para os outros irmãos. Especificamente Tiago, ele cita aqui. Tiago não é o que havia sido morto, ok? Obviamente não é ele, é o outro Tiago. Nós estamos falando aqui do Tiago, meu irmão de Jesus, tá bom? Então, o que você tem? Pedro orientando os irmãos. É hora de testemunhar do milagre, de testemunhar da intervenção de Deus. Para quê? Para que ele criasse um ministério em volta de si sobre intervenções sobrenaturais e como sair da prisão? Não. Para que Cristo fosse glorificado até mesmo nas adversidades dele. E é esse o ensinamento que nós temos que tirar desse texto. Deus, ele intervém de forma sobrenatural. Ele tira pessoas da prisão, ele faz milagres. Mas quando isso acontece, não é para que usemos isso para a glória pessoal,
mas é para que o glorifiquemos, para que o exaltemos, para que entreguemos a Ele o louvor que Ele é digno de receber, para que a partir disso os outros irmãos sejam edificados. É importante você entender. Inclusive, Pedro não ficou na casa de Maria. Obviamente tem uma questão de segurança. Ele saiu de cena, literalmente ele saiu de cena. Em Atos ele só vai aparecer capítulo 15 durante o concílio de Jerusalém. Depois disso não se tem mais notícias de Pedro. Tem as suas cartas que são escritas depois. Mas até aqui você percebe ele de forma efetiva e muito aparente no livro de Atos, mas a partir desse cenário, desse momento, ele foi guardado em algum lugar, indo em direção aos gentios para pregar o evangelho e saindo do centro de Jerusalém. Portanto, você percebe que até mesmo essa situação extremamente danosa e difícil para Pedro foi um instrumento de Deus para que ele saísse de Jerusalém, visando cumprir o chamado apostólico que tinha. Maravilha, né? Maravilha, cara. Que texto incrível, né? Eu fui muito abençoado ali, podendo, enfim, passar tempo estudando ali o texto, perceber assim os desafios, né, que Pedro enfrentou e a coragem dele, né? Mas ao mesmo tempo também a coerência dele de buscar os irmãos, de buscar a comunidade, de acalmar os ânimos, de apontar para Cristo. Cara, que texto precioso, cara. Muito especial mesmo. Estou empolgado para essa pregação de domingo. Maravilha, é isso aí, gente. A mensagem, inclusive, está disponível no canal da Ondadura no YouTube, você pode assistir. Mas fica aqui a pergunta, né? Como precisamos reagir diante das impossibilidades? Eu anotei todas aqui. Com fé na soberania de Deus, sabendo que Ele é o governador de todas as coisas. Confiando na graça e não em nossos méritos, ou seja, não vai ser a nossa capacidade que vai nos libertar da prisão, não é a nossa capacidade que vai fazer com que a gente saia do lugar onde estamos, é a graça do Senhor. Precisamos confiar nisso. Se existe impossibilidade, é Deus quem vai nos libertar. Perseverando em oração, que isso é essencial, obedecendo ao chamado, entendendo o que Deus ele vai nos direcionar e nós precisamos obedecer, seguir, fazer a nossa parte, cumprir com a nossa responsabilidade, mantendo esperança ativa, faltou aqui, né? Mantendo a esperança ativa, ou seja, mantendo nosso coração confiante em Deus, apesar das dificuldades, e sabendo que Deus usa a nossa fragilidade. Muitas pessoas acham que só serão usadas por Deus ou experimentarão algo em Deus quando estiverem com tudo muito certo e resolvido em suas vidas. Mas a verdade é que você percebe a graça, o favor de Deus, a intervenção soberana dele na nossa história e diante disso ele acaba sendo exaltado e glorificado. É isso aí, né? Semana que vem a gente volta para terminar o capítulo 12 e nós esperamos cada um de vocês, né? Amém, foi benção demais, né? Muito legal ver em Atos, né, que principalmente nesse texto, que de fato Deus trabalha com impossibilidades, né, mas não com previsibilidade, né? Então é bem comum a gente ser surpreendido, assim como os discípulos foram surpreendidos, né, diante de todas as circunstâncias que estavam enfrentando ali, mas no final Deus sempre está no controle de todas as coisas, Ele é um Deus soberano. E assim como a gente tem que reagir, é confiando nele, na sua graça. Né? Amém, amém. É isso aí. Pessoal, até semana que vem. Deus abençoe. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.